Você conhece a cúrcuma? Depois desse vídeo aqui, depois de saber todas as suas propriedades, todos os seus benefícios à saúde, eu tenho certeza que todo dia você vai querer colocar ela na sua alimentação. Me chamo Celton Kurman, sou um acadêmico de medicina, e tudo que eu trago nesse vídeo aqui teve um embasamento científico, teve um estudo com artigos, revistas sobre o tema, na área de nutrição, na área da nutrologia, na área da endócrina, entre outras áreas, para embasar cientificamente e trazer algo que realmente é fidedigno. Vamos para o vídeo. Iniciando então, o que é cúrcuma? Cúrcuma nada mais é que um tempero, uma especiaria de origem indiana, que é uma planta que é da mesma família do gengibre, e da sua raiz ressecado, é triturado, é refinado e se tira esse pó branco no qual está o composto chamado curcumina. E nesse vídeo a gente vai desmembrar os inúmeros benefícios da cúrcuma devido a esse composto principal, que é a curcumina, um composto bioativo que tem inúmeros benefícios à saúde, e a gente vai falar sobre cada um deles a partir de agora. Falando sobre o primeiro benefício da cúrcuma, então, é a sua ação pré-biótica. Ou seja, ao a gente ingerir a cúrcuma e ela chegar no nosso intestino, ela gera uma condição intestinal, uma menor inflamação, uma melhor ambiente para nossas bactérias boas se proliferarem mais do que as bactérias ruins, voltar a ter um equilíbrio intestinal, ter uma eubiose. Quando a gente perde essa eubiose, a gente tem um descontrole populacional de bactérias, a gente vai ter uma desbiose. Isso a gente já sabe que a desbiose é bastante falada hoje em dia, está relacionada a inúmeras doenças crônicas, relacionadas à diarreia, relacionadas até problemas psiquiátricos. Então é bastante interessante essa ação pré-biótica da cúrcuma nessa ambiente intestinal. Agora falando sobre o benefício mais citado e mais estudado da cúrcuma, é seu poderosíssimo efeito anti-inflamatório, essa habilidade de desinflamar o corpo. Através da inibição do NF-κ-beta, da inibição de fosfolipase A2, a cúrcuma ela consegue reduzir toda essa cascata inflamatória. Então, a gente sabe hoje em dia que a maior parte das doenças, boa parte das doenças que atingem grande parte da população, como câncer, como diabetes, como Alzheimer já no envelhecimento, tem origem e tem evolução por fator de risco, causas inflamatórias. Então, a gente reduzindo essa inflamação sistêmica do corpo através de diminuição de radicais livres, através de diminuição do sistema imune hiperativo, através da diminuição de citocinas inflamatórias, enfim, através da redução de todos esses fatores inflamatórios do corpo, a gente consegue diminuir a incidência, né, dessas doenças, como diabetes, como câncer, como hipertensão, como Alzheimer. E também, quando a gente já tem ela estabelecida no corpo, a gente consegue reduzir, né, a manifestação dos seus sintomas, deixar essas doenças mais brandas um pouco com a ação da cúrcuma, principalmente nesse mecanismo anti-inflamatório. Inclusive, complementando aqui, foi visto que a Índia é um dos países com menor taxa populacional de pessoas com Parkinson e pessoas com Alzheimer. A gente fala em proporção em relação à população, né? A gente tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, só que em proporção a essa população tão grande, a gente tem uma taxa pequena de Parkinson, de Alzheimer, e isso deu-se principalmente à cúrcuma e a algumas outras especiarias, mas principalmente a cúrcuma como protagonista nessa prevenção de doenças demenciais, principalmente do envelhecimento. Estudos também mostram que a cúrcuma tem associação à diminuição da metástase tumoral, no caso de câncer, quando o câncer está estabelecido, conforme ele cresce, se ele cair na corrente sanguínea, ele faz metástase, ele se espalha para o restante do corpo. E através da inibição de algumas proteínas necessárias para ele se espalhar no corpo, a cúrcuma, através dessa inibição, ela ajuda a prevenir, ajuda a retardar essa metástase no câncer. E além disso, foi visto também que certos quimioterápicos e certas terapias de radioterapia teve uma melhor resposta, uma resposta mais eficaz com o uso da curcumina junto adjuvante ao tratamento. Um estudo bastante grande também associou a curcumina à diminuição de alguns sintomas inflamatórios intestinais, de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, né, que é uma doença autoimune, e a colite ulcerativa. Então, o uso da curcumina foi visto que previne um pouco essa parte da dor, ajuda na recuperação, ajuda na reparação do tecido intestinal, no caso dessas doenças quando estão instaladas. Somado a isso, um estudo bastante importante também, associando a cúrcuma
à prevenção, ao tratamento, ajudar no tratamento da diabetes, foi visto que a cúrcuma auxilia na volta da sensibilidade à insulina. A gente sabe que a diabetes nada mais é do que o corpo perde a capacidade de produzir a insulina para colocar a glicose para dentro da célula e também tem aumento da resistência insulínica. Ou seja, mesmo que a gente tenha insulina, nossas células não conseguem ter a sensibilidade, não conseguem detectar essa insulina para fazer esse mecanismo de pegar a glicose e colocar para dentro da célula. Isso é diabetes. E foi visto que a cúrcuma ajuda a diminuir essa resistência insulínica. Então a insulina vai conseguir atuar mais facilmente no receptor e colocar a glicose para dentro, assim ajudando também na redução dos efeitos, da redução dos sintomas de diabetes e até das pessoas pré-diabéticas. E além disso, quando a pessoa não tem essa comorbidade, ela também ajuda na prevenção dessa doença, né? Em você ter essa doença futuramente. Um estudo já na área da psiquiatria percebeu-se que a cúrcuma auxilia na formação dos neurotransmissores cerebrais, ou seja, auxilia também nessa homeostase, nesse maior equilíbrio dos neurotransmissores, são substâncias que fazem a conexão de um neurônio com o outro. Logo foi visto que pessoas que usam cúrcuma, que colocam na sua alimentação diária cúrcuma, e têm depressão, e têm ansiedade, e têm transtorno de bipolaridade, e fazem uso de antidepressivos, ansiolíticos, fazem uso de medicamentos psiquiátricos, foi visto uma melhor terapia, uma melhor eficiência desses medicamentos nas pessoas que fazem uso diário da cúrcuma. Ademais, agora voltado para o lado da musculação, voltado para o lado do exercício físico, voltado para o lado do esporte, a cúrcuma foi visto num estudo dessa área da medicina do esporte, percebeu-se que a cúrcuma, por ter esse efeito anti-inflamatório e esse efeito também do controle de radicais livres, de citocinas inflamatórias, de todo esse estresse no corpo, percebeu-se que a cúrcuma auxilia na recuperação muscular após exercício, diminuindo aquelas dores musculares. Além disso, também percebeu-se que durante o exercício físico, pelo corpo estar mais equilibrado, menos inflamado, a gente tem uma melhor termorregulação no nosso corpo e tem uma melhor adaptação do nosso corpo ao exercício físico, do nosso coração principalmente. Então, mesmo que a gente está no exercício físico de grande intensidade, nosso coração ele consegue se adaptar melhor quando a gente utiliza a cúrcuma diariamente, para ter uma frequência. Percebeu-se que pessoas que utilizam cúrcuma têm uma frequência cardíaca menor e que mantém a mesma eficiência desse coração bombeando, mesmo tendo uma frequência cardíaca melhor. Mesmo o coração bombeando mais devagar, ele manteve sua eficiência, né, nessa oxigenação dos tecidos. E além disso, essa termorregulação, a gente percebeu que essa não teve tanto aumento de temperatura, tanto sudorese, tanto aumento do suor, e teve uma mesma eficácia nessa termorregulação, nessa regulação da temperatura do corpo com o uso da cúrcuma. Já para as pessoas com doenças cardíacas ou predisposição a doenças cardíacas, a cúrcuma também é bastante interessante, pois um estudo bastante grande de cardiologia, na área da cardiologia, percebeu-se que a cúrcuma diminui o LDL, que é o colesterol ruim, ajuda a aumentar o HDL, que é o colesterol bom, um colesterol protetor do nosso coração, e também diminui os triglicerídeos, ou seja, diminui a quantidade de gordura, quantidade de lipídios no nosso sangue. Então isso tem um fator protetivo para arteriosclerose, que são as oclusões de artéria, para infarto, para AVC. Então tem uma ação protetora e preventiva também, auxilia na prevenção, na diminuição da incidência desses eventos cardiovasculares. Além da prevenção e redução de inúmeros sintomas de diversas doenças que eu já citei aqui, Alzheimer, diabetes, câncer, hipertensão, envelhecimento, além da redução de inúmeras dessas doenças, doenças cardiovasculares, percebeu-se também que a cúrcuma auxilia até na infecção da malária. Quando a malária, o Plasmodium, esse micro-organismo entra no nosso corpo, e ele entra principalmente nas nossas hemácias, e se multiplica lá, e tem todo o seu ciclo de vida no nosso sangue, percebeu-se que a cúrcuma, pessoas que utilizam cúrcuma de maneira diária, de maneira rotineira, percebeu-se que esse protozoário ele tem uma menor proliferação, uma menor infestação, e os sintomas da malária são mais brandos, são mais reduzidos nas pessoas que fazem uso da cúrcuma. Para encerrar o vídeo, então, vamos falar sobre a administração da cúrcuma. Qual é a forma que ela é mais absorvida, que ela tem uma maior ação? Estudos dizem que pela cúrcuma ser uma substância lipossolúvel, ou seja, não se solubilizar em água,
e se solubilizar em meio gorduroso, a cúrcuma ela é melhor absorvida em meio gorduroso. Então, se você puder usar a cúrcuma em alimentos junto com azeite, juntos com óleo de coco, juntos com banha de porco, você vai ter uma maior absorção, juntos com carne, você vai ter uma maior absorção dessa cúrcuma. Assim também, quando você aquece ela, foi visto também que tem uma maior absorção. Somado a isso, tem estudos que dizem que a cúrcuma tem uma absorção de até 100 vezes mais quando você associa ela à piperina. Piperina é uma substância que tem bastantes benefícios à saúde também, inclusive um dia eu vou gravar um vídeo sobre a piperina, mas que quando a piperina, que está presente na pimenta do reino, na pimenta preta, quando está associada à cúrcuma, aumenta sua absorção em até 100 vezes, conforme os estudos mostram. Somado a isso também, percebeu-se que a cúrcuma associado à cebola, que tem a quercetina, que também é uma substância bastante interessante ao nosso corpo, ela tem uma melhor ação, ela tem uma ação mais intensa, uma ação mais eficaz quando você associa a quercetina na cebola e a piperina, principalmente a piperina na pimenta do reino, você tem uma melhor ação, uma melhor absorção da cúrcuma, do composto bioativo chamado curcumina. Enfim, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha entendido os inúmeros benefícios da cúrcuma. Se a gente for pegar estudo, a gente vai ver a cúrcuma associada a inúmeras doenças, a mais de 50 doenças, na redução de seus sintomas, na prevenção dessas doenças, devido ao seu caráter principalmente anti-inflamatório. Porque percebe-se hoje em dia que a maior parte das doenças que surgem no corpo é quando o nosso corpo ele perde a homeostase, ele perde o equilíbrio. Ele começa a ficar muito inflamado, começa a ficar muito ácido, começa a ter muito radicais livres, muito estresse. Então, é você fazendo voltar essa homeostase, voltar esse equilíbrio no corpo, que a cúrcuma tem uma ação bastante eficaz nessa habilidade, você consegue reduzir essas inúmeras doenças e muitas outras que eu acabei não trazendo aqui para o vídeo não ficar grande. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, qualquer coisa, deixa seu comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, fica à vontade. E é isso. Enfim, fica com Deus e até mais.